Amém, queridos? Quantos têm uma expectativa em Deus, que o Senhor pode realizar algo tremendo nessa manhã? Amém? Glória a Deus. E por causa dessa expectativa que você tem no Senhor, você ora por mim, para que Deus tenha misericórdia da sua vida. Porque é Cristo em nós, a esperança que Deus manifeste a glória dEle. Amém? É através de você que Deus vai manifestar a presença dEle. Isso é maravilhoso, não é? Você se sente privilegiado em ter essa responsabilidade? Sabe quem é que vai curar os enfermos dessa geração? Você sabe quem é? Fala eu. Sabe quem é que Deus vai usar para levantar a tua casa e fazer dela uma igreja? Fala eu. Sabe quem é que Deus vai usar para instruir o filho no caminho que ele deve andar e ele se tornará um homem de Deus ou uma mulher de Deus? Fala eu. Sabe quem é que Deus vai usar para ser o multiplicador da vida e da obra dele neste lugar? Fala eu. É você que Deus espera nessa geração que cumpra o propósito dele. Deus tem te levantado com um propósito. Deus tem te levantado com uma palavra que, ainda que muitas vezes nós passamos por lutas ou adversidades e nós achamos que aquilo que Deus colocou no nosso coração parece que por algum motivo não está acontecendo. Mas toda vez que você chega diante de Deus, sabe a primeira coisa que Ele faz? Sabe qual é? Te lembrar que você nasceu com um propósito. Isso é lindo, sabe por quê? Porque juntamente com o propósito, vem toda a provisão que você precisa para realizar esse propósito na terra. Tua provisão financeira, sabe onde ele está? Dentro do propósito. E tem que trabalhar também, viu? O milagre acontece quando você acorda às 6 horas da manhã e sai de casa para trabalhar. Na sexta-feira, o cumprimento da promessa chega nas tuas mãos. É prático, não é? É desse jeito que o milagre acontece. Deus tem falado conosco que esse é um ano de renovo. E eu creio nisso. Eu creio que Deus quer criar coisas novas em nós. A igreja, uma das particularidades da igreja, porque você tem o Espírito Santo dentro de você, o Espírito Santo habita em você, a palavra habita em você. Uma das particularidades da igreja é criar coisas novas, onde não existe nada como se ela já existisse. É isso que nós precisamos entender. É isso que nós estamos aqui nessa manhã. É isso que Jesus está falando conosco. No capítulo 21 de Revelation. Fala, Revelation. O que é Revelation? É uma revelação. Aquele que está sentado no trono está falando para a igreja dele. Eu já vi que vai acontecer na terra. Por isso eu estou falando com vocês. Aquele que está sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E escreve, porque essa palavra não passará sem que ela se cumpra. Glória a Deus. Amém? Por causa disso, nessa manhã eu quero falar sobre de volta ao primeiro amor. O texto base é: tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro. Queria ouvir a igreja, por favor. Quem está falando isso? O próprio Jesus. E a gente sabe que existe as 7 igrejas da Ásia Menor, onde Éfeso é a primeira delas. E a gente vai estar começando uma série, se assim Deus permitir, dessas 7 igrejas. A sequência, o Espírito Santo sabe como vai acontecer isso daí. Mas hoje eu queria falar sobre a primeira igreja, a igreja de Éfeso. Né? Aquilo que Jesus, quando ele esteve aqui na terra, ele ensinava pela palavra de Deus.
através de parábolas, através da vida dele. Jesus chamou os discípulos dele para estar com eles. Né? O chamado que Jesus teve com os discípulos era para quê? Fala estar. Essa é a primeira etapa do relacionamento. É onde nós precisamos entender isso daí. Para depois fazer. Primeiro é estar. Depois eles foram cheios do Espírito Santo. Aí eles foram enviados para quê? Para fazer. Mas por 3 anos os discípulos estavam com Jesus. Eles viam Jesus fazendo tudo. Curando, orando, jejuando, saindo de madrugada, todo mundo ficava preocupado, 5 horas da manhã, iam lá na cama de Jesus para ver onde é que estava Jesus, não encontravam mais Jesus. E os discípulos falavam, eles sabiam que Jesus um dia iria ser arrebatado, né? Não sabiam? Falei, Jesus foi e a gente ficou. Aí dava um desespero nos discípulos. Só que Jesus tinha que passar pela cruz primeiro. Então Jesus viu tudo isso, os discípulos viram tudo isso acontecendo com Jesus, enquanto ele estava aqui na terra. Mas depois da cruz, depois da morte, por 40 dias ele continuou com os discípulos. E a palavra fala que muitos milagres ele fez. Chegou o momento que Jesus foi assunto aos céus. E a partir desse momento, os discípulos agora, eles precisavam entender o que iria acontecer com eles. E depois disso, Jesus, ele estava sentado, ele passou a estar sentado à direita de Deus Pai. E aonde esse contexto começa? Agora Jesus à direita de Deus Pai, com o corpo glorificado, né? Ele passa a ver a igreja da maneira que a igreja está. E é isso que nós precisamos entender. O Senhor da sua vida se chama Jesus Cristo de Nazaré. O Senhor da minha vida, ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Mesmo que a gente tenha esse microfone nas mãos, mas nós somos iguais a vocês, com uma responsabilidade muito grande. E aquele que é o Senhor da igreja sabe e vê todas as coisas. Porque hoje ele é Rei de reis e Senhor dos senhores. Ele nos deu uma videira para cuidar, mas de tempo em tempo o Senhor dessa videira, ele chega até nós e fala assim, vamos prestar conta da noiva que eu te dei para você cuidar. E é isso que nós vamos tratar nessa manhã, sobre a igreja de Éfeso, ou Efésios. Né? Existiam elementos que eram comuns às 7 cartas que Jesus escreveu. O primeiro deles, todas elas eram endereçadas ao anjo da igreja. Existia alguém que Jesus direcionava aquilo que ele queria falar. Fala de autoridade. Né? Segundo, Jesus fala assim, eu conheço as tuas obras. Fala, eu conheço as tuas obras. Jesus conhece exatamente como você está. Eu já falei umas 300 vezes e vou falar de novo. O primeiro versículo que eu inculquei na cabeça do Caleb foi, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Porque o Senhor, ele conhece exatamente as nossas obras. A promessa àqueles que vencer. Existem promessas que Deus fala assim, se você for fiel, a promessa de Deus vai se cumprir sobre a sua vida. Existem promessas que Deus quer realizar sobre nós. Existe uma advertência também àqueles que erram. Mas graças a Deus, porque sempre existe uma palavra de conforto e de ânimo falando assim, você errou, levanta, né? Sacode essa poeira aí e continua andando. Deus, ele é um Deus de novas oportunidades. Deus, ele sempre nos dá uma nova oportunidade. Amém? E existe aquele solene refrão, né? Aquele que tem ouvidos, ouça o que eu estou falando à igreja. É o que eu estou falando à igreja? É o quê? Isso que muitas vezes não cabe na nossa cabeça. Esse vaso tão pequeno, esse vaso tão simples, esse vaso que fala errado às vezes. Deus colocou dentro desse vaso o quê? O Espírito Santo. Então, supostamente, quando nós falamos, nós devemos falar através do quê? Do Espírito Santo. E tem algo que fala aqui.
e o próprio Espírito quem fala. Não são meras palavras humanas. E o número 7 sugere um ciclo completo. Algo que tem um começo, tem um meio, um desenvolvimento e vai chegar num propósito. Né? Então a igreja ela tem um começo, ela vai se desenvolver aqui na terra, mas ela tem um propósito final. Qual é o propósito final da igreja? Vamos lá. Qual que é o propósito final da igreja, queridos? Vai lá, anima aí, anima o pulmão, vai lá. Alguém se junta com Orlando. Qual que é o propósito? Qual que é o propósito eterno de Deus? E nisso vai ter as bodas do Cordeiro, o pastor Márcio está certo, né? 7 anos de festa. Mas o propósito eterno de Deus sempre foi ter o quê? Família. Deus sempre desejou ter uma família. Então a igreja tem um propósito inicial, a igreja ela se desenvolve, mas a igreja tem um propósito final. E é isso que nós vamos trabalhar hoje. O que Deus permite que nós aqui na terra, que tipo de igreja Deus deseja que nós venhamos estabelecer aqui na terra? Nós vamos falar sobre isso hoje. E era isso que Jesus estava trabalhando com a igreja de Éfeso. Uma igreja que começou firme, uma igreja que começou forte. E a gente vai ver o contexto dessa igreja agora, em Apocalipse 2:1 fala assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que pusesses à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta às primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeie as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Coloque a mão sobre essa porção e ore comigo assim. Fala: Senhor Jesus, eu peço nessa manhã que o Senhor aplique essa palavra no meu coração. O Senhor conhece o meu real estado. Eu abro a minha vida, eu entrego minha vida, para que o Senhor venha me sondar e venha falar comigo através da tua palavra. No nome de Jesus, amém. Existe uma advertência, nesse texto que nós lemos, existe uma advertência, que Jesus, ele trabalha isso de uma forma que chama a atenção de tudo aquilo que a gente leu. A primeira coisa que nos chama a atenção é o quê? Tenho, porém, contra ti que abandonastes. Era uma igreja que tinha obras? Pode falar muita obra. Muita obra. Jesus, ele trabalha as obras dessa igreja. E ele fala: it's okay, é isso mesmo. Porque como igreja nós vamos realizar coisas. Mas o problema que Jesus vê nessa igreja é que essas obras que estavam sendo expostas, que estavam sendo à luz daquela igreja, tinha algo que estava oculto, que Jesus, conhecendo todas as coisas, ele toca nesse ponto. E ele fala assim: porém tem algo que eu queria tratar com você. Você já não me ama mais como você me amava. E ele fala isso e logo em seguida ele traz uma advertência. Lembra de onde você caiu. Arrependa-te rápido e volta a praticar o primeiro amor. Eu quero desmistificar alguma coisa hoje nessa manhã, que o primeiro amor é o amor do recém-convertido. Não é disso que está falando.
O recém-convertido é aquela pessoa fervorosa, que deve ser no recém-convertido, mais ou menos no aquele que está na metade do caminho e até mesmo aquele que está no final do caminho. Ou seja, o fervor deve estar em todos, em todo tempo. Acorda cedo pela manhã e coloca a lenha no altar e você vai manter o teu fervor aceso. O fervor é isso, é dessa maneira. O milagre do fervor, sabe o que é? Acordar cedo, orar, chorar e clamar por misericórdia diante do Senhor. É assim que nós mantemos o nosso coração aceso. Se nós fizermos isso durante a semana, quando nós nos juntarmos aqui como igreja, quando uma brasa viva levanta a mão, aí o que acontece? Como a nossa irmã Sasha Cobbs diz, You provide the fire, I provide the sacrifice. Não é assim? Você quer fogo? Quer que continue cantando em inglês? Não. Português já é difícil, imagina em inglês, né? Mas é assim, você quer fogo na tua vida? Você quer a presença de Deus na tua vida? O fogo deve continuar aceso sobre o altar. Não é num evento. Não é em 2 eventos. Na realidade, o maior evento que já aconteceu na Terra, 2 eventos já, os 2 maiores eventos que já aconteceram e tem um terceiro para acontecer. O primeiro deles foi a vinda de Cristo. O maior evento que a Terra pôde receber. O segundo deles é a descida do Espírito Santo. E o terceiro deles é a volta de Cristo. Então, a igreja é aquilo que, o evento é você que faz porque o Espírito Santo está aí dentro. É você que promove o reino de Deus porque o Espírito está dentro. Sou contra algum evento? Não, de maneira alguma. Se contribuir para o propósito, é bem-vindo. Mas nós não fomos chamados para viver de eventos a eventos. O evento que tem que acontecer todos os dias, sabe qual é? O teu quarto. Esse é um evento maravilhoso. Tranca a porta do teu quarto, porque quando você tranca a porta do teu quarto, abre uma janela dos céus. Esse é o maior evento que pode acontecer diariamente na tua vida. Aí quando nós nos juntamos como corpo de Cristo para fazer big eventos, para ganhar almas, para celebrar a vida de Cristo, é maravilhoso. Mas o meu coração já foi cheio para lá. Ele não é cheio lá. Você entende a diferença? Porque o que eu percebo hoje é que tem que trazer alguém para a igreja que jejuou, orou, tem um dom de cantar, de profecia, de palavra. Aí se traz um homem, referência, se coloca na frente da igreja e fala assim, taca fogo na igreja. Né? Aí aquilo ali faz o quê? É bom. Mas tem que levantar alguém que fala assim, ei, você tem que estar pegando fogo durante a semana. Você tem que estar, isso tem que acontecer durante a semana, na tua vida diária. Porque senão, o que a gente faz? O que a gente faz? Senão a gente disciplina a igreja a falar assim, paga para alguém colocar fogo no teu coração. Aí se paga em eventos para que alguém possa ministrar sobre a nossa vida. A igreja não foi chamada para isso. E eu não vou me prestar a fazer parte dessa maneira. Não é isso que a igreja primitiva, não foi dessa maneira que a igreja primitiva começou. Nós precisamos acordar. A igreja precisa acordar. Nós precisamos, você vai para a mídia social, bênção. Mas você tem que ter uma voz que te dirige. Uma voz que te dirige. É essa que quando você chora, quando você está com dificuldade, é essa voz que você procura. E nós precisamos entender essas coisas. Porque senão a igreja fica confusa, escuta muita coisa, muita coisa. Aí quando alguém que está querendo estabelecer o reino de Deus na tua vida, chega e fala assim, anda por esse caminho, você já tem várias vozes na tua cabeça. Aí você fala assim, estou confuso. É claro que está confuso. E é isso que nós precisamos entender que estava acontecendo na igreja de Éfeso. Precisamos voltar
ao lugar de intimidade com Deus, onde Ele fala conosco, onde Ele traz convicção ao nosso coração e também usa a mão dos discipuladores, usa a mão dos homens de Deus para nos moldar segundo o propósito que Deus tem sobre a terra. Isso é maturidade. Isso me faz entender e esperar o tempo de Deus na minha vida. Todo o propósito que Deus dispara no céu, Ele vai disparar no coração da tua cobertura também. Espera! Deus está me enviando. Para onde que Deus está te enviando? Se é só ouvir a voz de Deus, para que Deus colocou a igreja na terra? Para que Deus colocou a autoridade na terra? Se é só você ouvir a Deus. Então você já teria sido enviado, o envio já aconteceu, porém existe um trabalhar de Deus, que Deus está fazendo, e nós precisamos amadurecer isso no nosso coração, caso contrário nós nos tornaremos uma igreja confusa. Amém? Eu estou feliz e estou contente. Fala, o pastor está feliz e está contente. Mas tem algumas coisas que nós precisamos tratar e nos posicionar, caso contrário, a igreja que Jesus espera e a igreja que Jesus vem colher e vem arrebatar, não pode ser uma igreja confusa. Não pode ser uma igreja imatura. Não pode ser uma igreja que anda de um lado para o outro para ouvir algo diferente. Querido, eu te garanto que se você se relacionar todo dia com essa palavra, você vai ter uma convicção no teu coração. E quando aparecer uma semente diferente, você automaticamente vai detectar e falar assim, isso é um negócio esquisito. Por quê? Porque já tem o filtro da palavra no teu coração. O Espírito Santo já está te municiando, o Espírito Santo já está put you on fire. É esse tipo de igreja que você quer ter? E é esse tipo de igreja que você quer frequentar? A igreja que é onde está. É a igreja que é onde está. Você está lá no teu trabalho, lá você é igreja. Lá você é um profeta, um mestre. Lá você tem os dons do Espírito Santo para declarar o reino de Deus naquele lugar. Fui colocar um louvor nessa manhã, nessa semana, e às vezes a gente começa a fazer algumas coisas no automático. Sabe o que é fazer coisa no automático? Você vai ter teu tempo, aí a primeira coisa que você fala assim, um louvorzinho, né? Para criar aquele clima e tal. E é bênção, é muito bom. Mas sabe qual é a voz que realmente Deus quer ouvir? A sua. Aquela que você começa a adorar e fala, eu conheço essa voz. Do jeito que você é. Glórias ao bom Pai. Aí o Espírito Santo fala assim, fala você comigo. Deixa eu ouvir o teu louvor. Você fala, tem certeza, Jesus, que você quer ouvir o meu louvor? A irmã canta tão melhor que eu. É disso que nós estamos falando, queridos. Candeeiro ou candelabro, o que significa isso? Significa uma unção ou qualificação que recebemos de Deus, que irá nos capacitar a cumprir o propósito de Deus. Todos nós recebemos uma missão do Senhor. Você tem uma missão. Deus te chamou com um propósito. Porém, existe uma advertência que a igreja de Éfeso, sobre a igreja de Éfeso, que se ela não voltasse ao primeiro amor, essa unção ou essa capacitação seria retirada. Essa é outra confusão que nós vivemos nesse século. A gente acha que nós podemos viver da maneira que nós queremos. Não é assim, queridos. Nós precisamos nos aproximar de Cristo e Ele vai fazer a boa obra nos nossos corações. A única obra que vai subsistir, sabe qual é? É o amor. Fé, esperança e o amor. Qual que é a maior delas? Por quê? Porque o amor é a essência de Deus. Então, fazer essa obra sem amor, em algum processo, Deus vai falar conosco e falar assim, você não está mais agindo como você agia. Já pensou se o filho se aproximar de você
só para pedir? Toda vez que ele se aproxima de você, tem uma agenda. Pai, eu quero ter uma agenda com você. Para quê? Estou pensando no PS4, pai. Caleb, nós estávamos vendo, eu vi a metade do jogo, outra metade eu fui descansar um pouquinho. Estava vendo o jogo de basquete, começou o jogo de basquete e ele falou assim, pai, eu posso ter o joguinho de basquete do 2019? Eu falei, mas é bandido, né? Ele me convidou para ver o jogo de basquete. Aí na introdução ele falou, posso te mostrar um negócio? Mostrou, me deu o valor e depois botou no jogo. Aí ele falou, posso comprar o jogo? Eu falei, calma, filho. Já pensou se os nossos filhos, todas as vezes que eles se aproximam de nós, eles se aproximam para ter esse tipo de relacionamento? É um relacionamento de amor? Eu sei que tem amor no coração do Caleb, mas nesse momento era puro interesse. O que significa isso? Candeeiro, candelabro. A primeira coisa que precisamos entender é que a igreja de Jesus passa por julgamentos. A igreja de Jesus, ela é julgada somente pelo próprio. Somente quem tem essa capacidade, essa autoridade de julgamento é quem? Fala Jesus. Eu não tenho, você não tem. Nós somos chamados para exortar, para mostrar o caminho e para direcionar. Mas julgar, quem pode é somente um. Somente o Senhor. Segunda coisa, eles receberam uma posição. Essa igreja de Éfeso recebeu uma posição de Cristo. E Jesus estava falando com eles assim, se você fizer essa obra de qualquer maneira, se você fizer essa obra de uma maneira desleixada, eu retiro de você a unção e eu retiro de você a capacitação para cumprir esse projeto. Por quê? Porque nós precisamos entender que a fonte de todas as coisas na nossa vida é quem? Jesus. Eu não estou falando de salvação. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando para executar uma obra na terra. Nós precisamos estar conectados em quem? Em Cristo. Porque é Ele que nos sustenta, é Ele que nos alimenta e é Ele que nos fortalece. Amém? No dicionário R.N. Chaplin fala assim, historicamente, se tomarmos Éfeso como uma cidade literal, o candeeiro, o candelabro foi movido. Éfeso não é a sombra da portentosa cidade portuária que foi um dia, nem tem vestígios da forte igreja que existiu ali. A pequena vila que existe perto de onde foi a cidade não tem hoje um cristão. É uma vila islamita. E até mesmo templos que foram construídos hoje são ruínas. Seu porto é uma poça tomada pelos juncos infestados de malária e outras pestes. Vamos aplicar isso para nós hoje? Aquela igreja que começou uma igreja forte, que tinha uma palavra de Jesus, que foi transmitida através do apóstolo Paulo, que foi ele quem estabeleceu a igreja de Éfeso. Está lá no livro de Efésios. Se você olhava para aquela igreja, você iria ver uma igreja atuante, uma igreja forte, uma igreja que combatia a mentira, uma igreja que combatia os falsos profetas, uma igreja que lutava. Não era uma igreja fraca, era uma igreja que lutava. Mas Jesus, conhecendo a intenção de cada coração, ele fala assim, porém existe algo que nós precisamos tratar e que é mais profundo do que o que está aparecendo. A igreja somos nós, fala a igreja sou eu. Essa palavra serve para a igreja universal, que a igreja está espalhada por toda a terra. Serve para a igreja de Deerfield. Para nós precisamos nessa manhã nos analisarmos. Porque aquele que conhece todas as coisas sabe qual a intenção do nosso coração. Mas essa palavra pode ser uma palavra individual para mim, porque eu também sou a igreja de Cristo. Né? Então, é isso que nós estamos falando nessa manhã aqui. Segundo, o que quer dizer primeiro amor? Toda vez que nós falamos a palavra amor,
no português, no inglês ou no espanhol, normalmente existe uma palavra para significar aquilo que nós vamos falar. Porém, no grego não é assim. No grego tem pelo menos 14 palavras que cada uma delas tem um significado específico sobre amor. E quando a gente fala primeiro amor, no original, essa palavra é protos ágape. Fala protos ágape. É o amor de Deus. Nós falamos do amor filéus, que é o amor de quê? De amigo. Do amor eros, que é o amor conjugal. Do storge, que é o amor de família. Né? Todos esses, quando fala eu te amo, o significado desse amor é eu quero para mim. Quando o marido fala para a esposa eu te amo, qual é o significado disso? Eu quero você. I like you. Baby. Rapaz, a semana passada a gente estava num evento e o povo está querendo namorar para casar, sabe? Está entendendo? Aí tinha um irmão que começou o processo de oração e está firme e forte querendo casar. Aí ele passou do meu lado com a noiva de Cristo e falou, baby. Eu falei, nessa estação, baby? Aí eu falei, vou exortar. Pode exortar ou não pode? Aí passou de novo, baby. Eu falei, chega aí. Você tem que chamar, é irmã. Fala, irmã. Aí falou, não, tio. Fala, irmã. Irmã, chama ela de irmã. Olha para ela e fala, irmã. Porque é isso que ela é agora. É irmã, não é baby não. Baby é lá na frente. Tem que passar muita água debaixo da ponte ainda. Né? Porque quando fala baby, está falando assim, I like you. Mas o amor de Deus, quando a gente recebe o amor de Deus, que é o amor ágape, a gente fala assim, eu te amo, por isso eu me dou por você. Esse amor não está em nós. Quando o Espírito Santo entra no teu coração, um dos frutos do Espírito Santo, o primeiro dele é o quê? Fala amor. Então o Espírito Santo é que gera o amor de Deus em você. O homem não tem esse amor em si próprio. Isso é gerado pelo Espírito Santo que mora e passa a viver em você. Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? O amor de Deus, a característica do amor de Deus é dar. Fala dar. Deus amou tanto que deu o seu Filho para todos aqueles que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E é desse amor que a gente está falando. A palavra usada aqui não é o amor sentimental, mas o amor de Deus. Não tem nada a ver com o amor de novo convertido, que com o tempo passa. Mas sim com uma posição em Cristo, um nível espiritual, um nível de relacionamento com Jesus. Na New Living Translation, no 2:4 fala assim, But I have this complaint against you. You don't love me or each other as you did at first. Look how far you have fallen for your first love. Turn back to me again and work as you did it first. If you don't, I will come and remove your lampstand from its place among the church. No segundo verso, no verso 5, fala assim, Remember the height from each you have fallen. Se a gente pegar essas duas traduções, e já gastei todo o meu inglês hoje, a tradução disso daí fala assim, veja a distância que você caiu do seu primeiro amor. E a segunda tradução fala assim, lembra-se da altura do qual você caiu. Então, entendendo, resumindo e aplicando tudo isso que a gente leu, a gente pode chegar à conclusão que o primeiro amor é uma posição espiritual. Fala, o primeiro amor é uma posição espiritual. Não tem nada a ver com o amor do primeiro convertido. É alguém que se posicionou num lugar. É alguém que foi colocado num lugar. É a mesma coisa que o casamento. Quando você vai para o altar, e você lá no altar tem aquela parte que é memorial, que o pastor fala assim, fala para ela,
que você vai ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na pobreza. O que é isso? Fala posição. É uma posição que eu assumo diante de Deus e diante dos homens. Eu posso sair dela? Não posso. Eu preciso voltar à minha posição. É isso que a gente está tratando aqui nessa manhã. O primeiro amor é uma posição. É um lugar espiritual que Deus te colocou. E quando a gente sai desse lugar, fica um gap. Jesus, conhecendo todas as coisas, ele fala assim: você já não me ama mais como você me amava antes. Terceiro ponto, mudando o modo de pensar para voltar ao primeiro amor. Escreva aí, por favor. Lembre-te, pois, de onde caíste. Arrependa-te e volta às práticas das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Arrependimento em grego é metanoia, que significa o quê? Mudança de mente. Fala mudança de mente. Se a gente pegar uma pessoa que é usuário de algum químico. Não, aí não. Um dependente químico. Alguém que usa alguma dessas coisas, álcool, droga, tal. Essa pessoa, para ser liberta, não adianta colocar ela em lugares para ser tratada, para ser acompanhada, se primeiro não mudar. Um dia ela disse, sim, eu quero. E a partir disso ela passou a ser o quê? Um usuário ou um dependente químico. Para que ela possa ter sucesso e ser recuperada, ela vai ter que mudar isso aonde? Eu não quero mais isso. Eu tenho que mudar isso primeiro? Aí o tratamento vai ser efetivo. Caso contrário, se não mudar a mente, você pode tratar. Quando se soltar, o que vai acontecer? Porque não mudou. É a mesma coisa com a igreja, queridos. Nós fomos retirados de um império. Lá naquele império se pensa de uma maneira e se age de uma maneira. Você recebe a Cristo. Você passa a andar no meio do povo de Deus. E deseja mudanças. Sim ou não? Mas o que tem que mudar primeiro? Romanos, não vos conformeis, não tomem a forma deste mundo, mas transformem-se pela renovação, metanoia. Porque uma vez que a mente for mudada, uma vez que a maneira de pensar for mudada, aí você pode experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Queridos, não fique bravo comigo. Mas se a mente não mudar, você pode ficar aqui 30, 40 anos. Talvez não aconteça muita coisa. Tem que mudar o quê? Você quer que o casamento mude? O casamento só muda quando duas pessoas desejam mudar a maneira de pensar. Se quer ter resultados novos, mude a maneira de pensar. Uma nova atitude é o resultado de uma mente transformada. Fala comigo, uma nova atitude é o resultado de uma mente transformada. Foi isso que o apóstolo Paulo colocou na igreja de Roma. Se vocês quiserem receber Cristo, vocês precisam mudar a maneira de vocês pensar. Senão vocês não vão conseguir entender a profundidade da sabedoria, da riqueza que existe em Cristo. Tem que mudar. Tem que mudar a maneira de pensar, tem que mudar a maneira de falar. Eu encontrei essa semana um amigo que ele já fez parte dessa igreja há 18 anos atrás. Aí eu encontrei ele e falei, e aí, cara, como é que tá? Aí pela primeira palavra que ele falou, eu vi, rapaz, não mudou muita coisa não. E ele perguntou, como é que você tá? Eu falei, rapaz, estou bem, a gente está andando, tal, a Nilka tá melhorando, os negócios estão andando. Falei que o Caleb está começando o high school. Ele falou, Caleb está no high school. Eu falei, vai começar.
E aí eu falei, e você? Como é que você está? Por que eu fui perguntar isso? A mente velha não traz resultados novos. Eu falei, você está indo para algum lugar? Você está indo para alguma igreja? Eu falei, cara, você precisa voltar. Cadê aquela pessoa que eu conhecia? Esse é o problema que nós vivemos hoje. Nós queremos um resultado novo, mas nós não queremos passar pelos processos de transformação de Deus. Antes de Deus mudar por fora, Ele muda dentro. Isso é Deus, o Evangelho nunca mudou, é assim que funciona. Eu estava num evento e tinha um perfume. E o nome do perfume era Perfume da Rosa de Saron. Perfume que crente usa. Eu falei, eu vou comprar esse negócio para ficar mais parecido com crente. Tem de tudo. Tem roupa de crente, tem oração de crente, tem sapato de crente, tem de tudo. Tem penteado de crente, tem penteado de pastor, tem tudo. Tem tudo. Tem tudo. Tem de tudo. A gente vive num momento onde tem tudo. Quando mudamos a nossa forma de pensar, também mudaremos os nossos resultados. O que estava acontecendo com essa igreja de Éfeso? Éfeso não era uma igreja sem obras, mas sim uma igreja que priorizou fazer, sem se preocupar em ser. Se você não anotou nada, por favor, anote somente isso. A igreja de Éfeso se preocupou mais em fazer do que em ser. O que eles faziam? Trabalhavam e eram perseverantes. Não suportavam homens maus. Puseram à prova aqueles que a si mesmos se declaravam apóstolos e não eram. E ainda denunciaram os mentirosos. Tiveram perseverança, suportaram provas por causa do amor do Senhor e não esmoreceram. Odiavam as obras dos nicolaítas, as quais o Senhor também odeia. Se Éfeso era uma igreja ativa e atuante, como acabamos de ver nas suas características. Por que a pergunta? Ou seja, o que é que estava faltando então nessa igreja? Às vezes, na luta para sustentar o que é certo, podemos chegar a um lugar vazio e sem amor. Vou repetir. Às vezes, na luta para sustentar o que é certo, podemos se chegar a um lugar vazio e sem amor. Esta é a hora que deixamos de ter com Deus um relacionamento prazeroso e começamos a praticar atos litúrgicos. Ou seja, começamos a agir por causa da religião. Literalmente, Jesus estava dizendo, parem e olhem como a igreja primitiva começou. Primeiro amor é igual a primeiras obras. Escreva a dependência de Deus. Atos 1:3. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse, de mim ouvistes. Verso 8. Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Sabe como a igreja começou? Com uma palavra de Jesus falando assim, espere. Se Jesus quer fazer uma obra tão grande, por que ele não poderia acelerar esse processo? Né? A palavra, se a gente for ver, estudar, a gente sabe que essa palavra foi direcionada para em torno de umas 500 pessoas, mais ou menos. 500 discípulos. Todos eles receberam o quê? A mesma palavra. E a palavra era para quê? Esperar em Jerusalém até que do alto
sejam revestidos de poder. A gente sabe que tinha quanto no Pentecostes? Em torno de 120 pessoas. A pergunta é, cadê os outros 380? Dependência de Deus, fala dependência de Deus. Nunca mudou. Para fazer essa obra, é necessário se ter dependência. É necessário ouvir Deus falar conosco. O problema é que nós nos tornamos uma geração speed. Vídeo de 3 minutos ninguém quer ver. Quer? Se for um vídeo de 45 segundos, até vejo. Mas é porque a gente está acelerado demais. Aí a gente multiplica isso para toda a nossa vida. A gente acelera o nosso relacionamento conjugal, a gente acelera a criação dos filhos, a gente acelera o nosso tempo com Deus, a gente acelera tudo. E Deus fala para a gente assim, espera. Aprende a depender de Deus. Aprende Deus fazer aquilo que Ele tem que fazer em você. A obra que Deus vai realizar em você, ela não é overnight. Eu olho para a Bíblia e todas as vezes que eu vejo Deus trabalhando, existe um tempo para Deus trabalhar. Porque nós somos limitados, nós somos tão fragilizados. E aquilo que Deus tem que fazer conosco é conta-gota, senão a gente não suporta. Fala, espera. Esperar o quê? Esperar o tempo da promessa se cumprir na sua vida. Existe o tempo Cronos, que é o tempo do relógio, que é aquilo que nós contamos diariamente. Mas existe o Kairos, que é o tempo de Deus. É o tempo de Deus. É esse tempo que nós precisamos esperar. Jesus esperou 30 anos para cumprir o propósito de Deus. Fala, 30. Jesus, ele é? Fala, Deus. Ele esperou 30 anos para que o Kairos de Deus se cumprisse na vida dele. E Maria falou assim, ei, acelera essa multiplicação desse vinho aí, rapaz. Você não está vendo que está faltando vinho na festa? Jesus falou o quê? Espera, fala espera. Espera o tempo do Pai. Esse é o tempo onde você vai ser realizado no Senhor. Quando Deus, aquilo que Deus vai fazer na sua vida é o tempo dele. Árvore que produz frutos é árvore plantada. É árvore que tem raízes profundas. Tem que criar raízes. Você tem que fazer parte de um corpo e você nesse corpo tem que criar raízes. Você tem que encontrar as raízes, essas raízes têm que encontrar as águas do Senhor. Plantado na casa do Senhor, plantado, fixado. De onde você é? Sou da igreja de Cristo. Conversa, rapaz. Plantado na casa do Senhor. Porque é essa árvore que vai, porque antes de Deus te enviar, Ele vai te provar. Ele vai dar tempestade, Ele vai dar chuva e vai dar furacão. A árvore que não tem raízes, o que acontece? Ela bate no terreno do vizinho. Deus me mandou para cá. E quem cuidava de você lá, sabe que você está vindo para cá? Não, foi o vento do Espírito. Sério que é assim? Sério que é dessa maneira que nós estamos tratando a igreja? Nós precisamos nos levantar como uma igreja madura. Estabelecer isso nos nossos corações com clareza, com tranquilidade. Aquilo que Deus vai fazer na tua vida, Deus vai fazer e ponto. Não vai acelerar nem vai atrasar. No tempo de Deus isso vai acontecer. Mas calma, fala paciência, fala paz na espera. Tenha paz enquanto você está esperando. 2, presença sobrenatural de Deus. Quando há dependência de Deus,
a consequência disso, ou o resultado disso, é presença sobrenatural de Deus. Atos 2:3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou umas sobre cada um deles. Atos 5:15. Ao ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que, ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Olha só. Atos 19:12. Ao ponto de levarem os enfermos lenços e aventais do uso pessoal diante os quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e o espírito maligno se retirava. Atos 2:43. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Você quer isso? Você quer viver essa igreja? Essa igreja onde o sobrenatural é uma consequência, não é o carro-chefe. Porque o sobrenatural aqui é a consequência de quem depende de Deus. A gente colocou esse carro-chefe na frente. A gente quer o sobrenatural, mas a gente quer depender pouco de Deus. Não funciona. Não funciona. Não funciona. É depender de Deus. Esperar que Deus faça na tua vida. Uma vez que você depende de Deus, o sobrenatural vai te cobrir. 3. Perseverança. Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim será, no grego isso significa não retirar-se ou fugir. Perseverar sob desgraça ou provações. Sofrer, aguentar bravamente e calmamente maltratos. Esse verso 13 tem um contexto. Sabe qual que é o verso anterior do 13? Fala 12. O verso 12 fala assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos. Na tradução que eu tenho aqui é: o amor de quase todos. E eu fui ver o que significa essa iniquidade. Porque a gente acha que iniquidade é matar, roubar, essas coisas, né? Mas sabe o que significa essa iniquidade? É não ter o conhecimento de Deus. Ou ter o conhecimento de Deus e não praticar. Por causa disso, o amor, o que acontece? Esfria. Nós vamos aquecer os nossos corações hoje, em nome de Jesus. Em que perseveravam essa igreja? Qual que era a perseverança que tinha que ter sobre essa igreja? Primeira dela, na doutrina dos apóstolos. O que é a doutrina dos apóstolos? As cartas. As cartas que Paulo escreveu, que João escreveu, que Pedro escreveu. As cartas. Essa era a doutrina deles. Aquela igreja não tinha a Bíblia como nós temos. Então, os apóstolos escreveram a doutrina dos apóstolos. Quando Efésios, o pastor Márcio falou domingo passado sobre Efésios, o capítulo 1 de Efésios fala o quê? Que Deus nos mudou de uma posição para outra posição. E nos colocou assentado aonde? Aonde? Você é um ser terrestre. Mas você está em Cristo aonde? Nas regiões celestiais. Por que você está nas regiões celestiais? O capítulo 2 fala que nós somos salvos pela fé, através do quê? Da graça. Não é dom de Deus. Desculpe, não é dom de Deus e não do homem, para que ninguém se glorie. Não vem pelas obras. Mas eu tenho escutado algumas coisas sobre graça que me deixa intrigado. A graça que te salva é a graça que te transforma. Porque eu justificar a minha atitude pela graça a vida toda, não desce redondo não. Porque a graça que te salva é a graça que te diz: para de mentir. Fale a verdade. A graça que te salva é a graça que diz: você não trabalhava, agora trabalhe, para ter o que comer e para dar para os irmãos.
Olha que graça maravilhosa. Capítulo 4 de Efésios fala sobre o quê? O que é, pastor Márcio? As 3 unidades. Então você vê que isso é um crescente? Paulo apresenta a salvação, Paulo apresenta a graça, agora Paulo começa a ensinar a igreja como ela deve se comportar. Nós precisamos ter unidade de fé, de corpo e de espírito. Capítulo 5, o que o apóstolo Paulo fala? Conduta moral ou conjugal. Marido, trate assim a sua esposa. Esposa, trate assim o seu marido. Filho, obedeça a seu pai. Pai, não gere ira no coração do seu filho. Patrão, cuidado com esse negócio. Trate bem os teus irmãos. Funcionário, não roube o homem não. Né? Faça como se estivesse fazendo para o Senhor. E o apóstolo Paulo vai dando uma conduta saudável para a igreja. Uma vez que eu tenho uma conduta, lá no capítulo 6 ele fala sobre o quê? Como nós precisamos nos comportar como um guerreiro de Cristo. Agora ele dá armas espirituais para você vencer as provas ou as lutas que você tem diariamente. Revista-se de toda a armadura de Deus, capacete, couraça, cinturão, sandálias do Evangelho da Paz, o escudo da fé, a espada do Espírito Santo. Ore em todo tempo, clame em todo tempo, porque o Deus de paz te dará vitória. Era isso que essa igreja estava aprendendo. Era isso que essa igreja perseverava. Você começou, não sei quanto tempo você está aqui, você começou bem, como é que você está hoje? Você está perseverando nisso ainda? Você continua crendo que a igreja que Deus vai restaurar é a igreja primitiva? Quero falar para você, com todo amor e com todo o carinho que eu tenho por você. Nós somos liberados da parte de Deus para fazer só uma igreja, que é essa igreja. Eu, e tenho certeza que o pastor Márcio também, e as meninas, nós estamos juntos. Nós não vamos mudar isso daí. Nós não vamos adequar uma igreja contemporânea. Não vamos fazer isso daí. É essa igreja que nós estamos lutando para estabelecer. E o Deus de paz e o Deus de graça nos dará graça para estabelecer essa igreja. Nós estávamos aqui na intercessão hoje. Rapaz, esse negócio é bom demais. Cheguei, fui ali com meus irmãos para orar com eles. E foi liberada uma palavra sobre nós e sobre a igreja. E nós iremos viver um tempo de glória nesse lugar. Mas só que o resultado do tempo de glória é um resultado da igreja se levantar para viver essa igreja. Nós queremos glória, mas nós queremos viver a igreja de Cristo? Essa que persevera, essa que permanece na doutrina, essa que fala assim, eu quero viver isso. Aí você vai para Romanos, você vai para qualquer carta delas, você vai ver a mesma coisa. O apóstolo Paulo e os apóstolos estabelecendo a igreja firme. Persevera. Persevera. Nós vivemos dias confusos. E todo mundo quer resolver tua vida em 3 passos. Dois, na comunhão. Atos 2, 42, a parte B fala assim, na comunhão e no partir do pão. But I have this complaint against you. You don't love me or each other as you did it at first. Mas eu tenho algo contra vocês. Vocês não me amam, nem um ao outro, como vocês fizeram ou faziam. Como podemos perseverar na comunhão? Olha para mim. Se você acertar ou se você errar, nós temos um pacto. Não é encobrir pecado, essa é outra história. Mas eu não vou desistir de você por causa do erro. Ou por causa do acerto. Nós estamos juntos, fala juntos. Então agora olha para a pessoa que está do teu lado e fala assim, se você acertar, ou se errar, nós estamos juntos. Em cada alma havia temor.
Atos 2:43, a parte A fala assim: em cada alma havia temor. O que é temor? Respeito que gera uma obediência. A igreja do Senhor é uma casa de submissão e é uma casa de obedecer. Você quer que o seu filho obedeça na sua casa? Fala amém. Eles estão nos analisando. Se eu obedeço, a quem eu devo submeter, a quem eu devo obedecer. Não estou falando em encobrir nada não, viu? Mas obediência é outra história. É isso que nós estamos tratando. Nós vamos multiplicar quem nós somos, não aquilo que nós falamos. Temor de Deus. Provérbios fala que o princípio de toda sabedoria, sabe o que é? Ir para o Harvard. Né? Esses dias eu encontrei um pastor que ele tinha se formado no Harvard. Eu falei, qual que é a sua formação? Eu falei, eu nem sei se tem formação. Nós estávamos na reunião dos pastores essa semana. Aí a gente preencheu um documento para fazer parte daquele lugar. Aí o pastor Márcio, eu estava conversando, ele se jogou primeiro, né? Eu estava conversando, eu vejo que ele ficou estaco num ponto, sabe? Eu olhei aquilo ali, eu falei, o que está acontecendo? Aí ele falou, vem cá. Eu falei, o que coloca aqui? Qual que é a tua formação? Eu falei, coloca o que você foi formado, te vira com os negócios, você vai perguntar para mim? Não é porque o pastor tem que ter, não sei o quê. Eu falei assim, não sei, eu não sei desse negócio. Não, pergunta para o pastor Júnior, ele sabe melhor. Qual que era a formação que os discípulos tinham, queridos? Fala para mim. Eu não sou contra estudar, eu não sou contra a se preparar, pelo amor de Deus. Eu suo a gota gorda toda semana para poder trazer esse minguado que eu trago para vocês aí. Tem que se preparar, tem que estudar, tem que queimar pestana, tem. Mas não pode ser isso aquilo que te faz um homem de Deus. O que te faz um homem de Deus é você chorar aos pés de Jesus. É você andar com Ele e aprender a ouvir a voz dEle. Nas orações, Atos 2:42, e a gente está terminando. E nas orações. Esse é o versículo mais pequeno que está nesse boletim. Fala aí nas orações. Eles perseveravam em quê? Nas orações. Nós não temos a cultura de orar. Nós temos a cultura de pedir. É diferente. Orar é outra história. Você ora quando precisa e ora quando não. Se você tiver um tempo, um dia, pega o livro de Daniel e come ele com farinha. Oração, para aquele povo, fazia parte da cultura deles. Isso estava impregnado neles. Só que a nossa cultura é outra. Né? Você é da onde? Do Brasil. Aí já vem aquelas... Né? País do futebol, né? Aquele negócio todo. Não, você é da cultura do reino de Deus. Hoje você faz parte dessa cultura. E a oração tem que fazer parte da tua vida. Oração não é petição. Oração não é aquele negócio... Oração é você ter tempo com Ele. Você já viu Adão perguntar alguma coisa para Deus quando Deus se aproximava dele lá no Éden? Passa lá em Gênesis também os primeiros 3, 4 capítulos, você vai ver se tem. Você não vê Adão perguntar? Nada, porque Deus é Pai. Se você se relaciona com o teu pai sabe quais são as suas necessidades. Gasta tempo em oração. Tranca a porta do teu quarto. No começo não é fácil, não. No começo você só vai escutar louvor dos outros. Mas depois você vai começar a gostar. A oração é aquilo que vai trazer envergadura no teu ministério.
a palavra de Deus, o jejum. Eu sei que tem várias situações. É isso que nós precisamos entender. Em cada alma havia temor, unidade. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Disponibilizavam seus bens. Eles faziam o quê? Tinha que perguntar. Eles apresentavam aquilo que tinham, falavam assim, ó, o que eu tenho é isso, tá? Em função para servir o reino de Deus. Todos eles, havia necessidades naquela igreja? Havia, claro que havia. Mas as necessidades eram supridas através de quem? Lá no Velho Testamento, Deus fazia o maná descer do céu. Agora o maná está no teu bolso. Fala, o maná está no meu bolso. E a provisão, muitas vezes, para ajudar o teu irmão, está onde? Está em você. O generoso, sabe quem prospera no reino? É aquele que dá. Estou falando alguma coisa que vocês já não sabem? Na realidade, só estou lembrando, né? A mim e a vocês. E dizendo, nós precisamos voltar para esse lugar. Unânimes todos os dias. Queria chamar o ministério de alabança. A tua dor ainda continua sendo a minha dor. A tua bênção também deve ser a minha alegria. Atos 2:46. E perseverando unânimes todos os dias, aonde? Fala templo. E repartindo o pão aonde? Em casa. Comiam juntos, com alegria, singeleza de coração. Por onde esse povo andava, eles tinham alegria de fazer aquilo que eles estavam fazendo. Quer saber o resultado disso? Atos 2:47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Eles se preocupavam em fazer discípulos. E desses discípulos nasciam, fala apóstolo, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Da onde vinha essa leva? Dos corações transformados, dos discípulos. Louvavam a Deus. E por causa disso, por causa do amor e por causa da entrega deles, eles tinham a graça de Deus sobre a vida deles. E as pessoas falavam assim, eu quero estar com vocês. Se viver o evangelho é isso que vocês estão falando e o que eu estou vendo você viver, eu quero isso. E essa igreja crescia diariamente. Porque existia um povo ali que se preocupava em viver em todas as áreas isso que nós estamos falando. E como resultado, Deus via do céu uma igreja aprovada. E porque a igreja era aprovada, Deus falava assim, você pode ir para aquele corpo, que aquele corpo foi aprovado. Você pode fazer parte daquele corpo. Tem lutas, tem dificuldades, tem porque tem homem lá e tem mulher. Mas você pode ir para lá. E lá tem um povo que se esforça para viver a igreja que eu vou chamar. Queridos, nós não temos autoridade de Deus. Nós não fomos enviados por Deus para fazer outra igreja, sem ser essa. E nós precisamos voltar à essência dessas coisas. Eu não sei como você está hoje, mas eu sei como eu estou e para onde eu quero ir.
Eu quero viver isso daí. Se daqui 10 anos eu estiver em outro país, não estou falando que será o caso, mas se Deus um dia me enviar para outro país, sabe qual é o evangelho que eu quero viver? É esse aqui. Se eu estiver a 500, estiver do outro lado do mundo, longe do pastor Júnior, sabe qual é o evangelho que eu quero viver e implantar onde eu estiver? Esse aqui. Sabe por quê? Porque agora ele é o meu evangelho. Ele fez parte da minha vida. Ele está transformando a minha vida diariamente. E é isso que Jesus está falando conosco nessa manhã. Volte às primeiras obras. Volte ao primeiro amor. Volte a praticar aquilo que um dia fez o teu olho brilhar. Tem lutas. Essa é a igreja que mais foi perseguida. Essa foi a igreja que mais foi perseguida. Mas era também a igreja que mais crescia. Porque a presença de Deus era marcante naquele lugar. A proposta é simples. Você deseja isso? Eu sei que você deseja. Mas talvez existe algo que você precisa nessa manhã entregar aos pés do Senhor. E reconhecer, porque essa semana eu tive que chegar diante de Deus e falar: Deus, eu reconheço que nessa área eu não estou agindo como eu agia antes. Pude chorar aos pés de Jesus, pedir perdão pela minha vida e falar: aquece mais uma vez o meu coração. É isso que eu quero para mim. Queria pedir que você se colocasse de pé, por favor. Se você quiser voltar às primeiras obras, a prática do primeiro amor, de um relacionamento com Jesus. Se você deseja, nós vamos estar ministrando agora. Se o Espírito Santo falar com você, ou tem falado com você algo durante a palavra, vem aqui, nós vamos chorar juntos, nós vamos orar juntos. E eu sei que Deus vai retirar aquilo que precisa ser retirado nas nossas vidas e vai nos encher com seu amor. Nós estávamos aqui na terça-feira, os pastores, orando nesse lugar aqui. O Espírito Santo falou algo comigo. Ele falou assim: essa igreja será batizada com o meu amor. A gente estava andando por aqui. Aí quando eu cheguei ali atrás, o pastor Márcio me abraçou e falou assim: virou uma página. Algo novo da parte de Deus está começando a acontecer nesse lugar. E é isso que Deus está fazendo conosco. É porque Deus em nós é a esperança de glória. Se você deseja vir ao altar do Senhor, entregar a tua vida diante do Senhor e falar: Deus, eu estou aqui mais uma vez nessa manhã para dizer: conta comigo, eu estou aqui. Nós estamos juntos nessa caminhada. Renova o meu amor. Eu quero te pedir perdão se for necessário. Mas a partir de hoje, eu quero começar uma nova etapa com o Senhor. Se assim você deseja, por favor, venha à frente.